Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma época de muitas mudanças, a virada do século XIX para o século XX. Esse vídeo meio que vai ser um 2 em 1, porque eu vou falar da Belle Époque e da Era Eduardiana. Muitos autores tratam como sendo a mesma coisa, porque a Belle Époque começou na França em 1870 e foi até 1914. E a Era Eduardiana aconteceu na Inglaterra entre 1900 e 1914, que foi durante o reinado do rei Edward VII. Pra mim, os dois realmente coexistiram, né? Assim, entre 1900 e 1914 tinha tanto o que chamamos de Belle Époque e Era Eduardiana, mas pra mim que se teve essa transição estética entre um e outro, mas continuou com o mesmo nome lá na França de Belle Époque. Esse período foi um período entre guerras, então foi um período pré-Primeira Guerra Mundial. Era tempo de otimismo, de paz regional ali na Europa Ocidental, o tempo de muitas inovações culturais, científicas, econômicas, um tempo de prosperidade mesmo, tanto que o termo Belle Époque surgiu somente após a Primeira Guerra Mundial, como um sentimento de saudade mesmo daquela época que era tão boa, tão festiva. Nos Estados Unidos, inclusive, chamavam essa época de Idade de Ouro, porque foi realmente um tempo de calmaria, um tempo de festejar, um tempo de aproveitar a vida. Nessa época se tinham muitos bailes, muitas festas. Os cabarés e os cancans estavam super em alta. Tivemos na França o Moulin Rouge, que foi icônico, né? Uma estética icônica que até hoje a gente vê representada nos filmes, né? Na indústria cinematográfica. E essa euforia, essa vida noturna parisiense chamou muita atenção para a França, né, do mundo na época. A França acabou se tornando nesse tempo o centro do mundo, né? Ela que influenciava culturalmente todo o mundo, coisa que antes acontecia pela Inglaterra, né? Antes o mundo era influenciado pela Inglaterra e aqui começou a ser influenciado pela França. Era tempo em que se tinham jantares em casas de campo, óperas, bailes, era tudo muito extravagante. A Belle Époque teve muita influência do impressionismo e mais pro final do século XIX, ali início do século XX, começou a ter muita influência do Art Nouveau também. Esse segundo influenciou demais a silhueta da época. Lá no início, em 1870, o foco era totalmente no bumbum, a silhueta focava ali no uso das anquinhas para dar aquele volume no bumbum. Mas no final do século, no início do século XX, começou a se ter uma silhueta em S, com o uso de espartilhos que projetavam o busto para frente e, consequentemente, jogavam o bumbum para trás. Então, as mulheres vistas de lado ficavam com esse formato meio em S, assim, né? Além disso, as cinturas foram ficando cada vez mais finas. No início do século XX, o ideal de cintura era se ter 40 centímetros de circunferência. Chega a ser meio absurdo. Não era incomum as mulheres terem seus pulmões perfurados ou até mesmo sofrerem abortos por conta dessa pressão dos espartilhos. Muitas mulheres se submetiam a cirurgias para retirar as costelas flutuantes. Prática, inclusive, que até agora, no século XXI, é comum. Mas imagina, né, como eram os procedimentos estéticos, como eram as cirurgias naquela época. Era realmente um procedimento muito perigoso. O Art Nouveau trouxe formas curvilíneas e orgânicas para a moda. Como era um movimento artístico que valorizava muito a natureza, a estética das plantas, isso acabou influenciando demais na moda da época. Então os vestidos tinham muitas flores, ramos e arabescos subindo pelas saias em bordados e aplicações. As mangas presunto eram predominantes na época. As saias foram ganhando formato de sino, foram ficando cada vez mais justas ao corpo. Então chegou uma época em que começou a limitar as mulheres, né, limitar no movimento da caminhada, né, ao andar. Durante o dia, os decotes eram super fechados, os vestidos tampavam a mulher inteira, a gola geralmente vinha até o pescoço, mas durante a noite isso mudava completamente. Se tinham decotes quadrados mais profundos e muitas vezes deixando os ombros à mostra. As cores claras e estampas com motivos florais eram predominantes naquela época. Os tecidos eram mais leves, usava-se muita renda, muitas plumas, drapeados. As mulheres sempre optavam pelos chapéus adornados e extravagantes. Na noite se tinha o uso de luvas bem longas e nos pés usavam-se botas para tampar totalmente a canela. Na moda masculina firmou-se o uso dos ternos e cartolas, usava-se um sobrecasaco longo e muitas vezes uma bengala, e as calças eram mais justas e curtas, muitas vezes com um vinco na frente. Esse período foi de grande mudança cultural, o que influenciou muito na forma de se vestir.
O estilista Charles Redfern ficou muito conhecido por lançar o traje racional. Ele propôs mudanças na forma de se vestir de acordo com essas mudanças de costumes que estavam acontecendo. As mulheres passaram a ser mais ativas nessa época, começando a trabalhar como governantas ou datilógrafas. Isso influenciou na introdução do taillé na moda feminina. Elas usavam uma saia justa e longa com um casaco do mesmo tecido, só que com corte masculino. Os esportes e atividades ao ar livre cresceram ainda mais nesse período e eu comentei no vídeo sobre a era vitoriana sobre as calças bloomers. Eu falei lá no vídeo que elas seriam aceitas somente agora em 1910 para algumas atividades ao ar livre como andar de bicicleta. E foi isso que aconteceu, as mulheres usavam essas calças bloomers por baixo de saias com corte sino e usavam com blazers e camisas sociais. Muitas vezes essas camisas tinham até mesmo colarinho e gravata na moda feminina. A moda masculina foi muito influenciada por essas mudanças. A gente começou a ver um viés mais esportivo na forma de se vestir. Alguns homens abandonaram o blazer e até mesmo começaram a enrolar ou dobrar as mangas das camisas. Começamos a ver nessa época blazers listrados com as cores dos clubes, como os clubes de remo, cricket ou tênis. Os homens também começaram a usar, nas horas de lazer, os chapéus de palha chamado boater. As atividades esportivas e de lazer, como andar de barco, começaram a trazer um traje mais informal no início do século XX e também a trazer tecidos mais leves, como a flanela, para esse tipo de ocasião. A prática de banho de mar começou nessa época e influenciou também na mudança dos trajes de banho. Começaram-se a usar túnicas com calções por baixo e gola de marinheiro. Essas mudanças foram muito decisivas para uma revolução da moda do século XX. Em 1910, o estilista Paul Poiret, em um figurino para um balé russo, resolve banir o espartilho. Isso foi totalmente revolucionário na época, mas eu vou aprofundar melhor no próximo vídeo de História da Moda falando sobre a década de 20, porque isso influenciou muito daqui pra frente na forma de se vestir e na silhueta daquela década. Então, por hoje é isso. A moda no início do século teve grandes mudanças, foi um período de muitas mudanças culturais e a moda acompanhou. Se vocês gostaram, não deixem de curtir e comentem aqui embaixo se tiverem qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.